eu sou grato a isso, a Ele. E eu quero agradecer a todas as orações de vocês, a todo o carinho que vocês tiveram, amém? Toda a preocupação. Sou muito grato mesmo, amém? Glória a Deus. Queria aí dar uma boa noite a todos que estão aí no YouTube, amém? Hoje nós estamos fazendo diferente, não estamos usando a plataforma do Facebook, mas estamos transmitindo o culto hoje pelo YouTube, amém? E nós, daqui para frente, iremos trabalhar com essa plataforma, amém? Aí eu coloquei no grupo da igreja, compartilhei essa transmissão. Se você entrar lá, você vai depois poder assistir esse culto. Aí eu peço para você, se inscreva, amém? No canal, para que você possa receber as notificações toda vez que a gente fazer uma transmissão. Segunda-feira vai ser feito a oração, amém? E vai ser feita uma live da oração, provavelmente vai ser transmitido pelo YouTube agora, amém? E assim a gente vai trabalhando segundo os nossos técnicos, amém? Da comunicação, essa plataforma é melhor, amém? Glória a Deus. Eu queria também explicar aqui para vocês, eu peguei Covid, todos vocês estão sabendo, quando nós fomos no velório, do Ivanzeira, e lá, nós voltamos, difícil, não, no momento daquele não, como a gente passou de sábado para domingo, tivemos contato, tudo, e voltamos para cá, tanto eu quanto o Arthur, já voltamos na terça-feira, já sentimos sintomas, amém? E corremos atrás de fazer testes e tudo mais, todo o procedimento. Resumindo, fiquei internado por um tempo, o Arthur ficou muito mais tempo ainda, e graças a Deus saímos, Deus nos livrou desse mal, amém? O pastor Lúcio também, no domingo, no domingo mesmo, quando a gente saiu de lá, o pastor Lúcio já sentiu sintomas também, fez o teste, pegou também, graças a Deus já está bem. Então assim, nós nos recuperamos. Hoje a ausência da pastora, por quê? Porque a pastora fez o teste na sexta e segunda-feira vai sair o teste dela. Nós fizemos o teste, tanto eu, a Lilaine, o Arthur, eu e o Arthur já saímos do hospital, já com o aval de que tudo estava bem e não estavam mais transmitindo, amém? Recebemos alta nessa situação. A Lilaine pegou também Covid, amém? E conseguiu se recuperar em casa. Nós não sabíamos se a Lívia tinha pego. E essa semana nós fizemos o teste para saber se elas estavam transmitindo ou não. E fizemos o teste, deu que elas já passaram o processo e não transmite mais. Aí ficamos sabendo também que a Lívia também tinha pego. Mas eu tenho algo a dizer para vocês, que a igreja está de parabéns. Sabe por quê? Porque nós seguimos todo o procedimento. E nós não pegamos aqui. Amém? Por isso que é interessante a gente seguir esse procedimento. Amém? E que nós possamos estar orando para que logo venha essa vacina e a gente consiga voltar à nossa vida normal. Amém? Amém? Então assim, Deus está no controle de todas as coisas. Graças a Deus, outro agradecimento que eu tenho que fazer para a igreja é o quê? Eu agradeço a Deus pela fidelidade que vocês têm tido, amém? Porque todo esse tempo que nós estivemos fechados, graças a Deus você contribuiu, continuou contribuindo, continuou obedecendo aquilo que o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração, amém? E por isso, graças a Deus, eu vejo que essa obra, ela está no coração de Deus, amém? Então nada que aconteça, tudo que vem acontecendo, isso tem nos fortalecido mais ainda, amém? Eu quero até comunicar aos irmãos aqui que está aqui presente na transmissão, que sexta-feira agora nós vamos voltar com o grupo de comunhão, mais um, presencialmente.
Então nós vamos voltar em nome de Jesus, amém? Lógico, seguindo todo o procedimento, com máscara, tendo álcool em gel, distanciamento e tudo mais, mas vamos voltar no nome de Jesus, amém? Porque a obra não para, a obra não para. Sabe o que eu tenho para dizer para vocês? Eu fui internado sem nenhuma esperança. Porque a imagem que vinha na minha cabeça era o quê? Eu estou seguindo os mesmos passos do meu irmão. E eu perdi um amigo também aqui de Assis, e eu acompanhei a situação dele. Eu falei, eu estou seguindo o mesmo passo desse amigo meu. Eu estou da mesma cor, porque você fica meio amarelão, sabe? Estou na mesma aparência. Eu falei, agora é só ir para o hospital e visitar o pai. E graças a Deus, né, conseguimos uma médica competente, uma médica abençoada, que cuidou da gente com todo carinho, com o coração. Ela usou toda a autoridade dela de conhecimento na área, e graças a Deus ela conseguiu, né, fazer o melhor, e graças a Deus estamos aqui, amém? E eu digo para vocês, na quinta-feira, quando eu me internei, a enfermeira disse assim, pode relaxar. Eu estava já na cama, lá no quarto, e ela falou assim, pode relaxar, relaxa, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Porque eu estava tão tenso, mas tão tenso, tão preocupado, sabe, na minha família, e tudo, você faz uma varredura da vida. E o Senhor nesses 3 dias falou comigo sobre o que é importante. O que é importante na nossa vida. E aí você começa a colocar as coisas na balança, começa a analisar a vida. E eu digo para vocês, essa nova oportunidade que o Senhor me deu, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o meu compromisso com o Evangelho, com a palavra. Eu sei o meu compromisso que eu tenho com aquilo que Ele me deu, essa nova chance. Não me deu uma nova chance para ganhar dinheiro, não me deu uma nova chance para melhorar de vida, não me deu uma chance para fazer, a não ser falar do Evangelho, falar de Jesus, falar que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, amém? E eu sei dessa responsabilidade, e eu digo para vocês, não tem nada melhor do que você saber o que você tem que fazer, amém? Amém? Por isso eu quero convidar vocês, porque a gente tem que ser rápido aqui, né? Amém? Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia junto comigo aqui em Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos de Êxodo, amém? Nós vamos ler o capítulo 3, depois do capítulo 3 nós vamos para o capítulo 5, depois do capítulo 5 nós vamos para o capítulo 6, amém? Vai ser colocado aqui, vai ser projetado aqui os versículos, amém? Se você quiser, pode acompanhar na palavra ou no telão, amém? Nós vamos ler aqui, nós vamos ver sobre o momento em que o Senhor encontra Moisés e o momento que Moisés é enviado ao Egito e convence os anciãos ali do povo de Israel, e depois o momento em que Moisés encontra Faraó, e depois o momento que Moisés faz uma oração com Deus por causa do endurecimento do coração de Faraó. Amém? Então nós vamos ler essa parte aqui, amém? E diz assim, em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Nós vamos ler o 14, depois vamos ler o 18 e 19, amém? Êxodo 3, 14. Amém? E diz assim, então afirmou Deus a Moisés, eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O eu sou, me enviou a vós outros. Amém? Esse é o 13. Agora lá no 18, diz assim, eis que os anciãos
as autoridades de Israel te darão ouvido, atenderão a tua convocação e seguirão contigo até o rei do Egito. E lhe comunicarás: o eu sou, o Deus dos hebreus, veio a nós, ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, adentrando o exército, a fim de oferecermos nosso sacrifício ao Senhor, nosso Deus. O 19 diz assim: contudo, eu sei que o rei do Egito não permitirá que saiam das suas terras, a não ser que uma poderosa mão o force. Amém? Agora eu quero ler com vocês lá em Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2. Esse é o momento em que Moisés está diante de Faraó, amém? Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2, e diz assim: mais tarde Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz o eu sou, o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo partir para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. E replicou Faraó: quem é eu sou para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço o eu sou, tampouco permitirei que os israelitas saiam das minhas terras. Esse foi a resposta do rei do Egito a Moisés e Arão. Amém? Agora eu gostaria de ler o capítulo 5, versículo 22 e 23. Que é aqui o que aconteceu? Depois que eles conversaram com o Faraó endureceu. O Faraó dobrou o serviço do povo de Israel. E mediante a isso, mediante a esse fardo maior que o rei jogou sobre o povo de Israel, Moisés foi fazer uma oração a Deus. Amém? E diz assim no capítulo 22 do versículo 5. Diz assim: então Moisés, voltando-se para o Senhor, suplicou: Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei ao Faraó para lhe falar o teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas e, de fato, ainda não fizeste nada para ajudá-los. Essa foi a oração de Moisés a Deus. Agora aqui no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 1, moleque ou Twix paçoca? Diz assim: então o Senhor respondeu à súplica aflitas de Moisés. Aqui Deus responde à oração de Moisés. Agora, portanto, verás o que hei de fazer a Faraó, pois é pela intervenção da minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Disse mais Deus a Moisés: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como
El Shaddai, Deus poderoso, mas pelo meu nome eu sou, não lhes fui conhecido. Amém? Amém? Coloque a mão assim no seu coração. Senhor, que a sua palavra, Senhor, venha ao nosso encontro, e que essa noite nós possamos, Senhor, sair daqui compreendendo que há poder no teu nome. Que há poder no teu nome. Está sendo apresentado para nós um Deus poderoso, de um nome tremendo. Que essa noite nossos corações, nosso entendimento possa assimilar, Senhor, que o Senhor é o único Deus, o Deus poderoso que governa sobre toda essa terra. Eu louvo a Ti e agradeço a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém? Essa ministração, ela surgiu numa conversa com minha filha na mesa. Amém? Estava conversando com a minha filha, né? E ela veio perguntar sobre algumas coisas no Egito. Algumas coisas que aconteceu no Egito. Mas tem uma parada na história que me intrigava. Tinha algo que acontecia no Egito que me intrigava. Que era o quê? O fato do próprio Deus endurecer o coração de Faraó. Falei, mas por que Deus endurece o coração do cara? O cara quer liberar. O cara quer liberar o povo. Por que Deus endurecia o coração de Faraó? E aí foi onde Deus começou a falar comigo sobre o quê? Olha o que Deus diz aqui no capítulo 6, no versículo 3. Deus diz assim, ó: aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim: mas pelo meu nome eu sou, não lhes fui conhecido. Presta bem atenção. Deus estava falando o que para Moisés? O nome eu sou não era conhecido. Não era conhecido, não era respeitado. Imagina, uma pessoa chega para você e fala assim: Fernando, eu gostaria que você me desse seu carro, porque o eu sou me disse para você dar o seu carro para mim. Mas o eu sou, quem eu sou? Foi essa indagação do Faraó. Mas quem é? Quem é eu sou para eu obedecê-lo? Para eu liberá-lo? Preste bem atenção. Quando Jesus aparece para Moisés, houve uma resistência de Moisés para que ele fosse cumprir aquilo que Deus estava propondo para ele. E Deus falou para ele assim: joga o cajado no chão. E ele joga o cajado dele no chão, e o cajado dele se torna numa serpente, numa cobra. Ele se assusta. E Deus fala: pegue no cajado. Quando ele pega no cajado, pega na cobra. Quando ele pegou a cobra, tornou-se um cajado novamente. E aí o que Deus falou para Moisés? Um outro sinal. Falou: coloca a sua mão no peito. E ele colocou a mão dentro da túnica, no peito dele. E ele falou: retire tua mão. Quando ele retirou a mão estava branca como se fosse lepra. E Deus fala para ele: coloca a sua mão novamente no peito. E ele colocou a mão novamente no peito. Quando tirou a mão, voltou ao normal, como todo o corpo. E Deus disse: é com esses sinais que você convencerá, preste bem atenção, convencerá os anciãos de Israel. Porque Moisés estava indo lá e existia dois tipos de povos: o povo de Israel e o povo do Egito.
E ele tinha que convencer um povo que teria que sair, e convencer o outro povo que tinha que liberar. Então tinha essas duas situações. Então Deus convence Moisés. O segundo passo qual que é? Moisés chega lá e convence o povo de Israel que Deus iria libertá-los. E como que Moisés convence o povo de Israel? Com os mesmos 2 sinais que Deus tinha mostrado para Moisés. Moisés chega diante dos anciãos e joga o cajado no chão. O cajado se transforma numa cobra. E ele pega e volta a ser um cajado novamente. E ele faz o processo na mão, coloca no peito, tira, e está leprosa. E quando volta no peito e tira novamente, está como todo o corpo. E com esses 2 sinais, ele convence o povo de Israel que o Eu Sou estava ali para libertá-los. Amém? Amém? Mas aí teve agora a parte mais difícil, que era convencer o faraó. Preste bem atenção, Deus tinha se apresentado. E ele tinha dado um nome. Um nome que ninguém ainda conhecia e muito menos respeitava. O próprio faraó pega e diz assim: mas quem é? Cara, vocês não estão entendendo, eu não vou libertar ninguém, eu não conheço. E o próprio Deus disse assim: ele só libertará através de uma mão forte. E Deus disse para Moisés: agora eu vou te apresentar quem é o Eu Sou. Ninguém conhece? Passará a conhecer quem é o Eu Sou. E diz a história, a palavra diz que quando Deus começou a agir com as pragas, que foram 10 pragas no Egito, foram águas tornando em sangue, rã, os piolhos, moscas, morte de animais, úlcera, chuva de pedra, gafanhotos, uma escuridão por 3 dias, e depois a última das pragas, que foi a morte de todos os primogênitos da casa ao qual não havia os sinais, o sinal do sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Preste bem atenção, essa última praga, se o povo de Israel não fizesse, também perderia primogênito naquela casa. Essa última praga foi o fim para que o faraó entendesse e o povo de Israel entendesse quem era o Eu Sou. E aí eu comecei a imaginar, até estava conversando com a minha filha, depois da 10ª praga, o que aconteceu? O povo de Israel quase que foi jogado fora do Egito. Somem daqui, somem. O que eles fizeram para o povo sair de lá? Eles expulsaram praticamente o povo. Sai daqui, some daqui, toma, leva. Começaram a dar prata, ouro, os pertences pessoais. Vai embora, vai embora. Some daqui, que vocês só trazem desgraça aqui. Imagina o povo de Israel saindo, entrando, dividindo o Mar Vermelho, passando o Mar Vermelho, chegando no deserto e indo para o deserto. Aí eu conto aqui para vocês algo que não tem na palavra, mas imagine isso. Imagine isso, imagine essa cena. Imagina um Zezinho, um cara qualquer que ficou sabendo daquilo que aconteceu no Egito através do nome Eu Sou. Imagina ele sabendo dessa história. E imagina ele chegando no Egito assim, diante de Faraó,
Depois de tudo que aconteceu, da bagunça que aconteceu no Egito, imagina esse Zezinho chegando assim diante do rei, do faraó, e dizendo assim: eu estou aqui em nome do eu sou e eu quero tanto de ouro, de prata. Qual seria a reação do faraó? Qual seria a reação do faraó? Você acha que o faraó ia falar aquelas palavras que ele disse para Moisés? Você acha que ia falar? Sabe por que ele não falaria? Porque ele passou a conhecer quem é. O faraó, todo o Egito passou a conhecer agora quem era o eu sou. E você sabe o que eu quero dizer para vocês com isso? Eu quero fazer um paralelo com isso, com o quê? Jesus não é diferente dessa situação. Por quê? Porque quando Jesus veio à terra como homem, o diabo não acreditava nem na pessoa, quanto mais no nome de Jesus. Está comigo? Está entendendo? Preste bem atenção nessa situação. Quando Jesus veio na terra, o Satanás não se importava com Jesus na terra. Sabe uma das provas que Satanás não se importava que Jesus estava sobre a terra? Porque ele foi ousado. Ele quis barganhar com Jesus, porque ele se sentia dono daquilo que foi lhe dado. Olha o que diz em Mateus capítulo 8. Vem comigo aqui em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: tomou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. E propôs a Jesus, Satanás propôs a Jesus: tudo isso te darei, eu te darei, se prostrado me adorar. Olha a ousadia de Satanás diante de Jesus. Olha a ousadia. Aí eu te pergunto uma coisa aqui, uma pergunta bem interessante para você. Nesse momento aqui que Jesus estava aqui fazendo o jejum de 40 dias e 40 noites no deserto. E foi quando o diabo foi lá tentar Jesus. E ele propôs, essa foi uma das propostas que o diabo fez para Jesus. Mas eu tenho uma pergunta para você pensar agora aí. Preste bem atenção nessa pergunta. Satanás sabia que a derrota dele estava na cruz? Quando Jesus morresse na cruz? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Vocês acham que Satanás sabia que a derrota dele estava quando Jesus fosse crucificado? Preste bem atenção nisso. Se Satanás soubesse que Jesus daria a nossa vitória, a derrota de Satanás fosse no momento que ele fosse crucificado, o que Satanás faria com ele? Satanás iria proteger Jesus. Esse cara aqui vai morrer com 100 anos, mas não vai morrer na cruz. Esse cara não pode morrer na cruz. O plano de Deus não era revelado a ninguém. Somente o Filho e o Pai sabiam.
Aí você pergunta assim, mas pastor, ele não poderia ter visto na Bíblia? Não, por quê? Porque o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, estava sendo vivido, estava sendo ministrado ali por Jesus e o Espírito Santo de Deus através de todos os outros que escreveram o Novo Testamento. Não existia Novo Testamento. Não existia. O diabo não sabia o plano. O diabo não sabia que quando Jesus morresse na cruz, estaria selado o início da sua derrota. Porque se ele soubesse, jamais qualquer um tocaria em Jesus. Porque ele mesmo iria ser um dos protetores para que isso não acontecesse. O homem não pode ser salvo. O homem não pode ter perdão. O homem não pode, eu não tenho, o homem não vai ter perdão. Ele não pode morrer na cruz. Essa seria a estratégia. Amém? Amém? Entenderam? Entenderam? Mas preste bem atenção o que diz em Colossenses, capítulo 2. Eu acho isso maravilhoso, essa passagem. Colossenses, capítulo 2. Versículo 14 e 15. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Já estou terminando, tá? Olha só. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim, ó. E cancelou a escrita de dívida. Aqui o apóstolo Paulo está falando de Jesus. De Jesus, o que Jesus conquistou? Amém? Amém? E o apóstolo diz assim: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança. Preste bem atenção, por que ele fala isso? Por que ele fala isso? Preste bem atenção. Quando Moisés sobe no monte, que Deus propõe uma aliança ali, o povo entra em pecado. E quando é rejeitada uma aliança, então quando não tem aliança, existe uma ordenança, existe uma obrigação de mandamentos para se seguir. E o que está falando aqui? Que essa ordenança foi cancelada. Por que foi cancelada? Porque agora nós temos uma aliança com Cristo. Amém? 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 Então ele diz assim que foi cancelada a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, em mandamentos, e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Aleluias! Faz ideia do que é isso? Você faz ideia do que Jesus conquistou, do que Ele fez, do plano perfeito de Deus sendo realizado em Jesus? Faz ideia? Diz que, olha que interessante, despojando toda a autoridade e poderes malignos, toda autoridade e poderes malignos, Ele despojou, Ele cancelou, Ele tirou todo esse poder que eles tinham e essa autoridade em suas mãos. E o que Ele fez? Fez dele um espetáculo, fez deles um espetáculo público. Foram expostos, triunfando sobre todos eles na cruz. Na cruz, aleluias. Sabe,
Quando você entende, você começa a entender quem você é em Cristo, o que Cristo conquistou para você. Aí você fala assim: meu Deus, o que é isso? Da mesma forma que ninguém dava nada para o eu sou quando foi apresentado no Egito, quando Jesus veio ninguém dava nada. Quem é Jesus? De Belém? Vem algo bom de lá? Quem é? Até o dia em que ele triunfa na cruz. E aí é selado, porque o início tem que ser na cruz. Mas o início é na cruz. Mas o grande triunfo, a grande diferença do Deus que servimos é o quê? Que no terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a diferença. A diferença não é que ele foi crucificado. Por quê? Qualquer um pode ser crucificado. Mas vencer a morte e ressuscitar ao terceiro dia, somente um fez isso. E esse é o nosso Deus, Jesus Cristo. Triunfou na ressurreição, selando aquilo que o Pai tinha planejado. Amém? Amém? Você está entendendo o significado disso? Para nós, para você, faz ideia do significado disso? Preste bem atenção, porque se você não entender isso, porque se você continuar na ignorância de quem é Jesus, porque a pergunta aqui é o quê? Quem Jesus é para você? Quem Jesus é? Porque quando chegou lá diante de Faraó, Faraó falou assim: mas quem é esse eu sou? E se você ainda tiver uma dúvida, mas quem é esse Jesus? A ignorância é a pior coisa que existe. Amém? Preste atenção, eu vou dar um exemplo para você do que significa não conhecer Jesus. Isso é um exemplo que eu quero te mostrar. Quando alguém não conhece Jesus, não foi apresentado ainda para ele o que é Jesus, ele não entendeu quem ele é em Cristo. Olha o que acontece em Atos capítulo 19, versículo 13. Atos 19, capítulo 13. Diz assim, ó: e alguns judeus que peregrinavam praticando o exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Foi desse jeito que eles foram expulsar os demônios. Eu esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. O que aconteceu? Olha o versículo 14. O espírito maligno entendendo a ignorância que existia nessas pessoas. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Cefa, um dos chefes dos sacerdotes da Judéia. Certo dia, 15 agora, certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu. Olha aqui que o demônio respondeu para eles: Jesus, eu conheço. Paulo, sei quem é. No entanto, vós quem sois? Quem é você? Quem é você? E diante disso, o que aconteceu no versículo 16? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou, os agrediu com tanta violência que, desnudo, pelados e
feridos, fugiram daquela casa. Faz ideia do que significa a ignorância de não saber quem é Jesus? Você faz ideia do que é isso? E eu te pergunto, quem Jesus é para você? Se você entender o poder que há no nome de Jesus, se você entender o poder que há no nome de Jesus, sabe o que vai acontecer? Olha o que diz Marcos capítulo 16, para terminarmos. Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 17 e 18. E diz assim, e esses sinais acompanharão aos que crerem. Ao que crerem em quem? Em Jesus. Amém? Amém? Então, esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Pegarão em serpentes com as mãos. E se algo mortífero beberem, de modo algum lhe fará mal. Sobre os enfermos empunharão as mãos, e eles serão curados. Aleluia! Isso é quem entende qual é a identidade que tem com Cristo, quem Ele é em Cristo Jesus. É entender que Cristo fez por você, aleluia, o que Ele conquistou. Por quê? Porque quando Ele ressuscita, Ele está depois, o Pai coloca acima de toda a autoridade que existe, aleluia, e diz que nós estamos com Ele, porque assim como morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Por isso somos nova criatura. Aleluia! Nascemos de novo. Uma nova maneira de pensar. Uma nova maneira de ver as coisas. Preste bem atenção. O nome de Jesus é muito mais poderoso, muito mais útil do que está estampado numa camiseta, num adesivo do carro. O nome de Jesus é a chave de tudo. Jesus, Ele é a porta para a salvação. Ele é o caminho, aleluia. E sobre o nome dele há poder. E quem reconhece isso, quem está em Cristo, farão coisas maravilhosas no nome de Jesus. Amém? Amém.